Você já viu quando uma pessoa vem e fala assim: olha, perfeito é só Deus. Só Deus é perfeito. Às vezes isso é uma palavra de consolo, né? Para demonstrar que a gente não consegue ser aquilo que a gente imagina ser, nos termos da perfeição. Ao mesmo tempo, existem aqueles que são perfeccionistas. Você é perfeccionista? Ou talvez não, né? Quem sabe eu estou falando com você? O perfeccionista é aquele que tudo tem que sair e acontecer de forma impecável. Não pode ter aresta, não pode ter sobra, não pode ir além e nem a quem. Sem erro, sem equívoco, sem nada. Da melhor maneira possível. E se assim não for, é motivo de ficar doente. Ou, olha, também não quero mais brincar desse negócio. Já viu? É. Ou aqueles que sempre sonharam com uma vida perfeita, com sonhos realizados, onde tudo dá certo. Pois é, mas na maioria das vezes não é assim. Nem tudo sai perfeito, nem sai como nós queremos, né? Bem-vindo à vida. É. Isso por quê, hein? Será que aí você vai se perguntar, ou eu, né? Será que eu falhei em alguma coisa para não acontecer do jeito que eu queria? Ou para eu não ser o que eu gostaria de ser? Ou será que eu não fui mais insistente como eu deveria ser? Pois aí, quem sabe, daria certo, né? Enfim, como é que a gente faz para aceitar situações que vão além de nós? Olha, a vida perfeita, não alcançada, ela adoece muita gente. As expectativas frustradas jogam muita gente na lona, coloca muita gente no chão, a ponto de muitas vezes nem querer se levantar para tentar outra vez. Perfeição, perfeito. A questão aí é nós definirmos o que é perfeito. Afinal de contas, ok, perfeito, perfeição. Mas o que é ser perfeito? O que é a perfeição? O que é perfeito para alguns é medíocre para outros. E para outros não faz a menor diferença, não é? Daí a solução é você concluir que não há perfeição. Eu queria pensar com você que não existe perfeição. A perfeição é uma categoria divina. No que tange às nossas bases humanas, humildes, limitadas, o que acontece conosco aqui é esforço. Há muito esforço, há pouco esforço, não há nenhum esforço por parte de outros, né? Então, olha só, vamos ter calma, calma, tá tudo bem. Eu sei que não é fácil ouvir que tá tudo bem. Você sendo uma pessoa tem que ser, tem que andar, tem que, né? Mas, ok, vamos entender que tá tudo bem. Isso é para mostrar para nós que nós não fomos, nós não somos e nem seremos perfeitos. Desiste de perseguir algo
que você e eu, nenhum de nós, tem capacidade de encarar, tem capacidade de vestir, porque nós não temos essa natureza de perfeição. Deus nos criou perfeitos, e somos perfeitos no sentido de obra de Deus, como a criação também é. Mas é o pecado, como sempre, o pecado. O pecado é aquele que tirou de nós essa possibilidade. E até mesmo antes do pecado, a nossa imperfeição, ela já existia por conta das nossas escolhas erradas. O Adão escolheu errado, ok? Então nem Adão era perfeito. Pois é. A esperança é, e aí eu vou com o apóstolo Paulo, tá? Quando ele escreve sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, um texto talvez já conhecido por você. Ele diz que eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos em construção. No meio dessa obra, muita coisa pode dar errado. Mas a gente tem o alvo certo. E as coisas da nossa vida, elas são assim mesmo. Elas se fazem, elas se desfazem, elas são feitas novamente, elas se desfazem, elas quebram, a gente cola, elas quebram de novo e a gente cola outra vez. E aí vai, né? Bem-vindos à vida. Um texto que eu gosto muito e eu queria deixar com você. O Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 9. Mateus 9, 9 até o 13. Quando Mateus foi chamado por Jesus. Mateus, hein? Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Pois é, a imperfeição começa aí. E lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Escreve Mateus. Ele está falando dele mesmo. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores, gente boa pra caramba. Publicanos e pecadores, todo mundo que era recusado pela lei, recusado pelos mestres da lei, gente que era da laia de Mateus. Vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Jesus sentou na mesa só com gente boa. Tutto buona gente, como diz o italiano, né? Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos e sim pecadores. Opa! Os doentes são os imperfeitos. Não é apenas uma questão de salvação. Os doentes imperfeitos são aqueles que sentam na mesa com Jesus. Eu sento na mesa com Jesus, você também. A gente é imperfeito? É. Mas a gente está do lado daquele que é perfeito. Isso já basta. Estar ao lado daquele que é completamente perfeito. Estar ao lado daquele que é todo perfeição. Quanto a nós, a gente está sentado na mesa dele, está tudo em paz. Com os nossos erros, com os nossos equívocos. Vamos parar de se cobrar, né? Achando que a gente tem que ser igual a Jesus, que tem que ser a quarta pessoa da Trindade. Que bobagem isso, né? Isso está parecendo lá os fariseus que colocam um peso no ombro dos outros, que não colocam em si mesmos.
Não permita com que ninguém coloque nos seus ombros aquilo que ninguém carrega. Seja você. Sente com Jesus, usufrua da sua perfeição. E aguarde o grande dia, que aí sim você não vai brigar mais com você, diante de algumas carências que você tem e eu também. Fica com Deus. Até a próxima. E é isso aí.